Vamos falar de talentos, os seus talentos. E por que que esse tema é tão importante? Eu vou te dar vários motivos, mas de cara eu já quero deixar claro que a sua melhor aposta para você criar uma vida com prazer e realização está em você focar nos seus pontos fortes. É o melhor retorno do seu investimento e é a melhor estratégia para você ser bem-sucedido na vida, independente do que seja o sucesso para você. O resto que eu vou fazer aqui é te convencer disso e dar o conhecimento de como você inicia e você segue nesse caminho. Os nossos talentos, eles são a fonte mais confiável para a gente ter prazer produtivo na vida. Porque quando a gente cria um estilo de vida que se ancora, né, que se alicerça, usa como fundação, faz esse uso consciente dos nossos talentos, a gente flui. A gente segue o caminho do menor esforço e do máximo resultado. E por que isso? Pela própria definição do que é talento. Talento é uma maneira natural de pensar, sentir e se comportar. É o seu natural. Quando você reconhece, se apropria, né? Isso é meu, se alinha, né? Alinha a sua vida e as suas decisões para maximizar esses traços de personalidade, esse seu jeito natural de ver, seu jeito natural de pensar, de sentir, de agir na vida, você está seguindo o caminho de menor esforço para você. Porque você está sendo você, os seus talentos são uma expressão do seu ser único. Então, quanto mais você fortalece e atinge o domínio e maestria dos seus talentos, mais você flui na vida. Prazer e realização são consequências. E deixa eu te dar alguns dados dos mais de 50 anos de pesquisa da Gallup nesse tema. Olha só o que eles concluíram: que as pessoas que conhecem e usam seus talentos são 6 vezes mais propensas a se envolver no trabalho, ou seja, a ter engajamento com o que fazem. E essas pessoas também são 7,8% mais produtivas em suas funções e 3 vezes mais propensas a ter uma excelente qualidade de vida. São números bem convincentes. Então o ponto aqui é que a sua melhor aposta para o sucesso, para o seu sucesso, é estar em você aprimorar quem você já é e não tentar ser outra pessoa. Os seus talentos, ou seja, os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos mais naturais, eles são a fonte do seu verdadeiro potencial. É aqui que reside o seu potencial. O desafio é que a gente nem sabe quem a gente é, qual é esse nosso potencial, os nossos talentos. E aí, claro, fica difícil aprimorar. É um tiro no escuro ou algo que a gente vai fazendo ali meio no instinto. O lance é que dá para otimizar esse desenvolvimento de potencial com o conhecimento e as ferramentas certas. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, o conjunto de conhecimento que a gente vai usar aqui vem da psicologia dos pontos fortes e dos mais de 50 anos de pesquisa feitas pela Gallup. A Gallup, inclusive, o Don Clifton, é o pai, é considerado pela Sociedade Americana de Psicologia o pai da psicologia de pontos fortes. É o fundador dessa linha de conhecimento e a Gallup é a principal empresa que faz pesquisas aí, como eu disse, mais de 50 anos fazendo pesquisas nesse tema. E o que vocês vão viver aqui é o que existe hoje de melhor no mundo quando o tema é identificação e desenvolvimento de talentos. Não tem nada melhor. E a gente foi buscar esse melhor para fazer parte do Crie Seu Caminho. Inclusive, em 2017, eu fiz a minha certificação como coach de talentos e pontos fortes da Gallup. Então, o conjunto de conhecimento desses caras, ele é incrível. Mais de 8 milhões de pessoas em mais de 50 países já usaram a ferramenta de talentos deles. Eles já estudaram mais de 1 milhão de equipes de trabalho, com dezenas de milhares de entrevistas pessoais. E tudo isso vira estatística, né? Um dos pontos fortes aí da Gallup como empresa, já que a gente está falando de pontos fortes, é exatamente o tratamento estatístico, né? Eles têm o grande mote deles é ser uma empresa de pesquisa. E eles usaram esse expertise, esse know-how para desenvolver então esse conjunto de conhecimento de talentos. Então, de um ponto de vista de ferramental, de instrumentos, é uma ferramenta muito madura, muito testada e os resultados são muito assertivos. E qual que é a base conceitual da psicologia de pontos fortes? Então eu vou explicar. Até os 3 anos de idade, o nosso cérebro ele cresce exponencialmente.
São milhões e milhões de neurônios sendo criados diariamente. Uma explosão de produção de neurônios, o nosso cérebro cresce exponencialmente. Sabe aquela expressão, bebê aprende que nem esponja? Então, é nessa linha mesmo. O cérebro está bombando, ele está crescendo e absorvendo informações e está se desenvolvendo. Só que o que acontece? A partir dos 3 anos, mais ou menos, o cérebro começa a diminuir de tamanho. E isso acontece por uma lei da evolução natural, que é de que tudo que é orgânico busca eficiência energética. Nós temos que economizar energia. Como seres orgânicos, nós temos que ser eficientes no uso da nossa energia, porque isso está diretamente ligado à nossa sobrevivência. Os seres orgânicos precisam de energia para viver, e essa energia vem da onde? Do meio, vem de fora. E dá trabalho para conseguir essa energia. Então, quanto menos a gente gasta, ou quanto mais eficiente nós somos nesse gasto, melhor mais são as nossas chances de sobrevivência. Então, o que acontece depois dos 3 anos de idade? De acordo com a nossa genética e os estímulos que a gente vai recebendo do meio ambiente, as nossas experiências de vida, o nosso cérebro ele vai fortalecendo certos caminhos neurais e vai desligando, vai enfraquecendo outros menos usados ou que são, na prática, percebidos e vistos como menos eficientes. É uma coisa do dia a dia, vai fortalecendo o que está funcionando e vai apagando aquilo que está sendo menos utilizado ou que está tendo um retorno não tão positivo quanto aquelas outras ligações neurais. Então, o cérebro ele vai se moldando para funcionar de uma forma que seja mais eficiente e bem-sucedida para interpretar os estímulos do mundo e reagir de forma a te manter vivo. E assim vão se formando padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento recorrentes. Nós vamos repetindo e vamos moldando esses padrões de pensar, sentir e se comportar, que são as suas formas mais naturais, mais automáticas, mais rápidas de como você opera, de como você reage, de como você interpreta os estímulos que você recebe no mundo. São seus filtros de eficiência. Quando você flui nesses caminhos neurais fortes, o seu desempenho tende a ser melhor. Eu gosto de usar o exemplo da bacia hidrográfica do Amazonas, né? Que tem o rio Amazonas forte, um fluxo de água absurdo, e aí você tem os outros rios um pouco mais, com menos fluxo, depois vai diminuindo, até que você tem os riozinhos, né, os igarapés, igapós que eles chamam, que são já os riozinhos com pouco fluxo de água. Então é mais ou menos isso, o seu cérebro vai formando vários rios Amazonas e outros são pequenininhos, mas não gira, não passa tanta energia, não flui tanta energia. Então é isso, nós vamos formando esses caminhos fortes. E aqui a gente já desfaz a primeira confusão que tem nesse tema, que é a confusão mais comum, mais presente, que é a seguinte: talento não tem nada a ver com atividade. Quando a gente fala o sujeito tem talento para o futebol, ou o sujeito tem talento para a música, isso está errado. Do ponto de vista de talento, está errado. É um entendimento completamente distorcido. Na verdade, aquela pessoa, ela aprendeu uma habilidade, ela desenvolveu um conhecimento e ao usar o seu conjunto de talentos, que é a sua forma mais natural de pensar, sentir e se comportar, ela atingiu um nível de desempenho diferenciado naquela atividade acima da média. E quando ela faz isso de forma consistente, recorrente e quase perfeita, aí a gente pode falar que jogar futebol é um ponto forte dele. Mas jogar futebol não é um talento. Então até aqui a gente já sabe que talento é um padrão mental, uma forma natural de pensar, sentir e se comportar. E eu trouxe outro conceito agora, o do ponto forte. E aí vamos explorar um pouquinho esse conceito do ponto forte. Esses nossos padrões naturais de operar, eles podem ser usados produtivamente ou não. E isso depende da gente conhecer esses padrões, da gente se apropriar deles e fazer um uso consciente no dia a dia. Então a gente decide, a gente escolhe se a gente vai usá-los produtivamente e desenvolvê-los a nosso favor ou não. Então quando eles são usados de forma a produzir consistentemente, tem que ser consistentemente, um resultado positivo, quase perfeito em uma tarefa específica,
a gente diz aí então que você desenvolveu um ponto forte, que esse é um ponto forte seu. Então, por exemplo, vamos pegar um atendente de saque, né, de serviço de atendimento ao consumidor, que conquista rapidamente todos os clientes irritados. Ele tem esse comportamento visível, a gente consegue perceber que esse atendente ele consegue rapidamente, de forma consistente, de forma repetitiva, conquistar rapidamente aqueles clientes que chegam irritados. Ou, outro exemplo, um gerente de banco que sempre recomenda serviços perfeitos para as necessidades financeiras de cada cliente. Ou aquele vendedor que conquista a lealdade de longo prazo no relacionamento com clientes, de forma consistente. Ou um garçom que está consistentemente a um passo à frente das suas necessidades. Parece que ele lê a mente do cliente. Esses são todos exemplos de pontos fortes que essas pessoas estão demonstrando no exercício das suas atividades. E o que está por trás desses pontos fortes? Desse desempenho diferenciado e consistente? O uso de talentos para exercer aquela atividade e ter um desempenho diferenciado. E dá para saber exatamente quais são esses talentos. Você agora não consegue ver no exemplo que eu dei, mas eu te afirmo, dá para saber exatamente quais são os talentos que estão em uso naquele exercício da profissão, desses exemplos que eu dei. Então, uma outra forma da gente entender talento é como o tempero especial que você coloca naquilo que você faz e que faz com que você tenha um diferencial no seu resultado. Sabe a mão da cozinheira? Cada cozinheira tem uma mão e dá um temperinho diferente para a comida. Você pode entender o talento como isso. Se você usar ele conscientemente, produtivamente, ele vai se tornando o seu diferencial naquela atividade. Outra coisa importante para entender aqui nesses exemplos. Percebe que dois profissionais diferentes podem ser bem-sucedidos na mesma atividade apresentando comportamentos diferentes? Um garçom, por exemplo, ele pode ter um desempenho acima da média através da capacidade que ele tem de encantar o cliente, com extrema simpatia, com cordialidade. Já um outro, ele pode também encantar, mas pela eficiência, pelo detalhismo. Um terceiro garçom, ele pode encantar pela capacidade de ler o cliente e fazer aquelas recomendações certeiras. Então percebe, mesma atividade, uso de talentos diferentes, que com uso consistente se tornam pontos fortes desses garçons. E como consequência, eles têm prazer e reconhecimento de fazer o que fazem de forma excepcional. Então, se você domina a técnica, se você domina a habilidade de ser garçom, de servir pessoas, né, se você tem prática nisso e você associa os seus talentos para fazer, para dar o seu tempero, a sua mágica para essa atividade, você pode ter um desempenho acima da média, você pode ser reconhecido por ser um garçom competente, por ter este ponto forte e colher prazer e colher realização dessa sua junção, dessa sua alquimia. E aqui a gente abre mais um ponto importante. Para virar um ponto forte, nós começamos nos talentos, mas ele não amadurece sem investimento, que é o quê? É o tempo gasto na prática e no desenvolvimento das habilidades e da base de conhecimento sobre a atividade. E também a prática nessa atividade. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando, mais conhecimento, mais habilidade a gente desenvolve, maior domínio. Então, vamos fazer uma formulinha aqui. Talento multiplicado por esse investimento que eu acabei de falar é igual ao ponto forte. Então você percebeu que para a gente atingir um ponto forte requer investimento de tempo e energia. E isso abre uma escolha, né? Abre uma escolha, porque o tempo é o nosso recurso mais limitado. Então a gente deve focar no fortalecimento dos nossos pontos fortes ou no fortalecimento dos nossos pontos fracos. E infelizmente esse tende a ser aqui o seu primeiro desafio. Por quê? Infelizmente, o paradigma atual na nossa sociedade é focar no fortalecimento dos pontos fracos. E eu espero que você já tenha percebido que essa não é uma estratégia que traz mais retorno para o seu investimento. O grande problema é que todos nós fomos aculturados a seguir esse caminho dos pontos fracos sem nem perceber. E a gente precisa quebrar esse paradigma. Isso vem lá desde a escola. Talvez você tenha vivido essa experiência, que é muito comum. Você chega em casa, né, quando você era
pequeno, estava lá na escola, criança, você chega da escola com um boletim, e aí o seu pai e a sua mãe olham as suas notas, e você tem lá um 10 de matemática, e você recebe o parabéns pelo 10 de matemática, e aí você tem ali um 5 de português. E a atenção e o discurso, ele vem mais, geralmente ele vem mais forte no 5 de português. Filhão, esse 5 aqui, né, vamos estudar mais, o que você está fazendo, tal, tal, tal. E aquele 10 de matemática, ele meio que passa como a sua obrigação, não fez mais do que obrigação. Esse é um discurso bem comum, bem frequente, e aí joga-se a atenção para o ponto fraco. Um outro exemplo que eu posso dar disso é nos RHs das empresas, as avaliações de desempenho, né? Chega no final do ano, olha-se as metas, o comportamento daquele profissional, e aí você tem a famosa reunião de feedback, onde o grande foco, claro, você atingiu as metas, que bacana, tal, você é bom nisso, bom naquilo, mas a maior parte do tempo, do discurso, da energia é gasta para falar onde você pode melhorar, quais são os seus pontos de desenvolvimento das suas fraquezas, dos seus pontos fracos, quais são os seus gaps, como que a gente vai fazer, como que a gente pode te ajudar aqui como organização para que você supra esses gaps e possa então se tornar um profissional melhor. Esse é um grande paradigma de foco no ponto fraco, ao invés de focar no ponto forte. O resultado desse foco no gap, na falta, nessa cultura do feedback é o desengajamento, a desmotivação, a redução da confiança, da autoconfiança e da autoestima das pessoas, que consistentemente ficam sendo enquadradas como tortas e erradas. E talvez você ache que eu estou exagerando, porque a gente está bem bebido nessa cultura, mas faz esse exercício de imaginar o que é você ficar 30, 40 anos ouvindo o que te falta, o que você precisa fazer melhor. Não tem como dar certo isso. De um ponto de vista motivacional e de crescimento pessoal, não faz sentido, não tem como dar certo. E as pesquisas apontam também nessa direção, de que é melhor focar nos pontos fortes do que essa cultura do gap, da falta do ponto fraco. Os gestores que focam nos pontos fortes do time conseguem ter uma taxa de engajamento de 61% versus 45% dos que focam em pontos fracos. Mas o mais gritante é a taxa de desengajamento ativo. 22% de desengajamento ativo para os gestores que focam nos pontos fracos e 1% de desengajamento ativo para aqueles gestores que focam nos pontos fortes dos seus colaboradores. Se você ainda não se convenceu, eu vou te dar um exemplo que não tem como. Imagina o seguinte, imagina que você é o treinador do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, um dos maiores goleadores da história do futebol mundial. E aí você chega para o Cristiano Ronaldo e fala assim, pô, Cristiano Ronaldo, pô, realmente, você faz gol, muito bom, parabéns, cara, parabéns. Mas eu tenho percebido aqui que você não defende muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver isso daí. Agora você vai começar a jogar na zaga. Os seus treinamentos vão ser focados para você se formar como um zagueiro, para você suprir esse gap seu de defesa. Então, a partir de agora, a gente vai te colocar num treinamento especial para que você fortaleça, então, ou tire este gap, esse ponto fraco da defesa. E aí depois eu acho que também tem um outro gap. Você não sabe jogar no gol, né? Você não sabe. Então vamos suprir esse gap. Vamos te colocar como goleiro. E o que você faz com o Cristiano Ronaldo? Você mata o Cristiano Ronaldo. Você mata aquele cara. Ele vai querer sair ali do seu time, ou ele vai se desmotivar, ele vai se sentir um cara muito ruim, porque ele vai jogar lá com os zagueiros que são bons na zaga, e ele vai ser inferior na sua performance. Enquanto isso, ele poderia estar lá na frente fazendo gol e mais gol, mas você tirou, por causa de um paradigma de ponto fraco, você tirou ele dessa função. Você tirou daquilo que ele faz bem. E ao contrário, você deveria falar assim, Cristiano Ronaldo, cara, eu só quero que você faça gol. Vai lá e faz gol. E vai lá e faz o que você faz de melhor. O que você vai fazer com isso? O cara vai brilhar, o cara vai crescer, autoconfiança, autoestima. Ele vai performar cada vez melhor naquela função, quanto mais ele praticar. Porque ele está usando os talentos dele para fazer aquilo. É o caminho natural dele. Mas aí você pode estar se perguntando,
O que a gente faz com os pontos fracos? Concentre-se nos seus pontos fortes e gerencie os pontos fracos, para que eles não atrapalhem, para que eles não reduzam o seu desempenho. E você pode fazer isso usando, por exemplo, sistemas de apoio, ferramentas, formando parcerias ou até mesmo terceirizando. Então você gerencia os pontos fracos para que eles não atrapalhem, mas você investe o seu tempo, a sua energia no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Legal! Então nesse momento você deve estar se perguntando como que a gente identifica os nossos talentos. Exatamente por serem naturais para a gente, eles estão bem debaixo do nosso nariz, mas a gente não consegue reconhecer e perceber. Muitas vezes a gente faz uma coisa tão naturalmente bem que a gente acha que esse é o normal, que essa é a média, a gente não tem esse parâmetro. A gente faz bem, é natural pra gente, então é assim que é. Algumas vezes a gente até desdenha um talento simplesmente porque é fácil pra gente, é muito fácil, então você não dá valor. Então é normal a gente precisar de uma ajuda para tornar objeto aquilo que está bem debaixo do nosso nariz, que sempre esteve aí com você e vai continuar com você, porque os seus talentos são únicos e eles tendem a não mudar ao longo da sua vida. Eles são únicos porque, segundo as estatísticas da Gallup, é praticamente impossível você encontrar dois seres humanos com o mesmo conjunto de talentos. Estatisticamente, não dá. E os seus talentos vão te acompanhar a vida toda, porque por mais que a gente fale de neuroplasticidade, mudar esses padrões exigiria uma enorme quantidade de energia e motivação. E simplesmente é melhor você aceitar quem você é e explorar todo o seu potencial que está aí dado do que você querer ser outra coisa, porque isso vai sugar a sua energia, o seu tempo, a sua motivação e eu acho que não é um tempo bem gasto. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a ferramenta da Gallup para identificarmos os nossos talentos. Criar uma lista com todos os talentos que existem é uma tarefa impossível, concorda? É muita, são milhões, bilhões, sei lá, imagina, não dá para fazer isso. Mas, se a gente der um passo para trás e a gente analisar os talentos, dá para perceber que eles têm algo em comum. Um tema que dá para categorizar aquele talento. Então, por exemplo, uma tendência natural para compartilhar pensamentos, ou uma tendência natural para criar histórias envolventes, ou ainda uma tendência natural para encontrar aquelas palavras perfeitas na frase, né? Todos esses exemplos que eu dei, eles podem ser talentos que se relacionam diretamente com o tema comunicação. Dá para a gente ver que eles têm isso em comum, um tema. Dá para colocar esses talentos na mesma prateleira. E foi exatamente isso que a Gallup fez. A partir das pesquisas, eles chegaram à conclusão que dá para agrupar os talentos em 34 temas. 34 padrões naturais que as pessoas manifestam. Saber exatamente, especificamente um talento seu pode ser um segundo passo na sua jornada de reconhecimento. Mas o primeiro passo é conhecer quais são os seus temas de talentos predominantes. E é isso que você vai fazer agora. Você vai usar a ferramenta da Gallup para identificar os seus 5 temas de talentos dominantes dentro dos 34 temas possíveis. Feita a medição, a gente vai continuar o nosso trabalho. Mas antes de seguir para a medição, deixa eu reforçar aqui alguns pontos importantes desse vídeo. Primeiro, nossos maiores talentos, ou seja, o nosso modo de pensar, sentir e de nos comportarmos de forma mais natural, eles representam o nosso poder e potencial intrínsecos. Quando alcançamos essa fonte de sabedoria e energia, agimos com maior confiança, direção e esperança. 2. Todos nós temos pontos fortes, que são combinações únicas dos nossos talentos com conhecimento e habilidades e que nos ajudam a fazermos o que a gente faz de melhor todos os dias. 3. Nossos maiores talentos fazem muito mais do que nos tornar indivíduos únicos. Eles também servem como nossas melhores oportunidades de excelência. 4. Para nos tornarmos o melhor que podemos ser,
devemos aumentar o nosso conhecimento sobre os nossos talentos. Isso não significa ignorar nossas fraquezas, mas sim gerenciá-las. E sim, isso faz com que a gente mude o foco dos pontos fracos para descobrir mais sobre os nossos talentos. Muito mais. 5. Os pontos fortes, eles se desenvolvem quando as pessoas aproveitam seus talentos, né, se apropriam, criam consciência deles, mata no peito, isso é meu, e começa a criar maneiras de aplicá-los intencionalmente, conscientemente, para realizar as tarefas que elas já fazem. E assim elas conseguem atingir resultados acima da média, resultados minimamente desejados, mas normalmente acima da média.